especialmente para quem nos visita e não está habituado a estar connosco. Já mencionámos muitas vezes e cantámos e orámos sobre esta pessoa, Jesus. Quem é Jesus? Hoje parece ser um facto quase inegável que a pessoa conhecida por Jesus Cristo foi um homem que viveu e morreu na Palestina há cerca de 2000 anos. Mas notem que, se nós excluirmos os factos mais básicos da existência deste homem, a resposta a esta pergunta tem sido muito diferente e muitas vezes contraditória, dependendo de quem perguntarmos. Quem é Jesus? Para os seus compatriotas judeus, em particular os líderes religiosos do seu tempo, há 2000 anos, Jesus foi um falso profeta, digno de morte por blasfémia. Ele afirmou ser Deus, mas era apenas um mero homem, e ainda hoje a religião judaica vê neste Jesus um mero homem, um líder religioso, até um mestre, mas um impostor, um falso profeta. Quem é Jesus? Na academia, os materialistas, ou seja, aqueles que negam qualquer realidade para além da matéria, para além daquilo que conseguimos ver e tocar, com a sua metodologia histórico-crítica, também não conseguem concordar sobre quem Jesus é. A sua proposta era encontrar o Jesus histórico, como eles diziam, no pressuposto que os evangelhos são apenas relatos que não são confiáveis acerca da vida de Jesus. São apenas textos escritos pelos discípulos que inventaram uma série de histórias e milagres, acima de todas, claro, a ressurreição, para dar a volta àquilo que foi o terrível fracasso da vida deste homem. Mas o facto é que, depois de muitos estudos, muitas discussões ao mais alto nível, estes académicos esbarraram na teimosa realidade de não conseguirem chegar a um consenso, apesar de tão certos estarem nos seus estudos e na sua metodologia científica. Na academia, ainda hoje, para uns, Jesus foi, na melhor das hipóteses, um mero sonhador, para outros, um revolucionário falhado, para outros até um lunático. Ainda assim, a academia esbarra, mais uma vez, num facto que não consegue explicar. Como é que um homem que teve um ministério público de apenas 3 anos, numa terra completamente secundária no mundo do seu tempo, a Palestina, sem seguidores de renome, cujos discípulos eram na sua maioria pessoas sem qualquer influência social, se torna alguém que muda a história da realidade e da humanidade? Como é que um homem falhado, de acordo com estes académicos, com discípulos cobardes, se torna o facto histórico mais importante e mais singular da humanidade, seja qual for o padrão da nossa avaliação? Por muito que os académicos e a política nos dias de hoje tentem abafar esta conotação religiosa, a história continua a ser dividida e o nosso tempo continua a ser dividido entre o antes e o depois de Cristo. Não houve outro homem à face da Terra que tenha contribuído e transformado a história da humanidade como este homem. Quem é Jesus? Sabem, mesmo dentro daqueles que o admiram, as propostas são múltiplas e também elas muitas vezes contraditórias. Para alguns, Jesus foi um religioso, foi um mestre único, alguém com um nível de experiência religiosa como nenhum outro, alguém que conseguiu atingir, segundo a linguagem de alguns, como poucos ou até nenhum, um outro nível de consciência espiritual, um exemplo cujos ensinos devem ser estudados, um exemplo a ser admirado e até seguido, mas ainda assim um mero homem. De entre as religiões, uns acreditam que ele foi um profeta, um dos maiores profetas de sempre. Outros vão mais longe, acreditam que Jesus é Deus, mas de certa maneira, se assim podemos dizer, um Deus menor. Por isso a pergunta continua. Quem é Jesus?
Esta é uma discussão que se tem desenrolado ao longo de séculos. Esta foi, na realidade, a questão que a Igreja primitiva, a Igreja nos primeiros séculos, mais discutiu. Se os irmãos lerem os credos primitivos, o assunto principal era a resposta a esta pergunta: quem é Jesus? Na verdade, esta foi até uma discussão que o próprio Jesus experimentou durante a sua vida. Não apenas após a sua morte e ressurreição, mas durante a sua vida. Lembram-se o que lemos, por exemplo, em Mateus 16, 13 a 15? Quando nos diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus? Esta pergunta determina a nossa vida. Esta pergunta é, na realidade, a pergunta mais importante que nós podemos responder. Porque a forma como respondemos a esta pergunta determina também a forma como nos relacionamos com este Jesus. Por isso, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Convido-vos a ficarem de pé para lermos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Podeis sentar. Se os irmãos se lembram, as últimas pregações nesta carta, nós seguimos a saudação de Paulo àquela igreja, seguimos também as suas orações. Vejam o versículo 12, como é que Paulo tinha terminado. Dando graças ao Pai, que nos fez idóneos, e explicámos na altura que esta palavra, na realidade, significa que nos fez capazes, que nos fez qualificados, que nos deu a qualificação para participar da herança dos santos na luz. Agradecemos a Deus porque recebemos a herança. Fomos qualificados não por mérito próprio, mas por aquilo que Deus fez. Certo? Nós não merecemos a nossa salvação, nós não merecemos que Deus nos aceite, mas por aquilo que Deus fez, nós somos aceitos por Ele. Mas depois o versículo 3 diz-nos o que Deus fez. Como é que nos qualificou? O que é que fez na nossa salvação? Versículo 3 diz que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E este versículo 13 funciona como um verso de transição, como o fim da secção das orações e o início do hino cristológico, uma composição de celebração à pessoa de Jesus. No versículo 12, diz-nos o que Deus fez. E o que é que Deus fez? Ele qualificou-nos para sermos participantes da herança. Foi um dom, foi a sua graça, o que Ele nos deu. No versículo 13,
diz-nos como o fez. Fê-lo através do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor. Paulo chama a nossa atenção ao dizer que nós fomos transferidos para quê? Para o reino do seu Filho. Se o foco nas orações estava em Deus Pai, o foco agora está no Filho. Está a ser apresentado como alguém que tem domínio sobre os cristãos. Que nós fomos transferidos para o seu reino. Que Ele é o nosso Rei. Todas as pessoas que foram qualificadas de receber esta herança pertencem agora ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo começa a celebrar o Pai, agradecendo o que Ele fez, a interceder pelo que Deus ainda vai fazer no meio daqueles irmãos, e agora ele celebra a pessoa do Filho. E nos versículos 14 a 20, numa forma de um hino, nós temos a resposta a esta pergunta milenar. Ao centro da nossa fé, quem é Jesus? Número 1, Jesus é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Vejam o versículo 14 mais uma vez. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E agora vejam o versículo 20. Versículos 14 é o primeiro, versículo 20 é o último. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Em primeiro lugar, vejam, versículo 14, Paulo apresenta Jesus como o agente através do qual Deus cumpriu ou realizou o seu plano redentor. Se o Pai nos redimiu do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o que é que nos diz? Diz-nos que houve um preço. Qual foi esse preço? Foi o seu sangue. Foi a sua morte naquela cruz. Agora vejam em segundo lugar o versículo 20. Por causa do que Jesus fez, nós temos reconciliação com Deus. Jesus é o agente através do qual Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Os versículos 14 e 20 são duas faces da mesma moeda. O perdão dos nossos pecados, que leva à nossa reconciliação com Deus. De forma simples, esta é a mensagem cristã, a que nós chamamos Evangelho. Deus criou-nos, mas todos nós desobedecemos a Deus. Os cristãos chamam esta desobediência pecado. E por causa deste pecado, todos, sem exceção, estamos separados de Deus. Estamos debaixo de uma condenação de um Deus que é justo e que é perfeito. E é por isso que nós chamamos a estas notícias, a esta mensagem, Evangelho. Porque Evangelho significa boas notícias. Quais são as boas notícias? É que este mesmo Deus enviou o seu Filho para que ele pudesse viver uma vida perfeita de obediência a Deus que nós nunca conseguiríamos viver. E para pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus foi enviado e ele é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Somos chamados a arrepender-nos e somos chamados a ter fé, a colocar toda a nossa confiança neste Jesus, que viveu e que morreu por nós. Quem foi Jesus? Jesus foi e é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Mas número 2, quem é Jesus? Jesus é a imagem perfeita de Deus. Vejam o versículo 15. Diz-nos, o qual, este Jesus, é a imagem do Deus invisível. Agora vejam o versículo 19 também. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus, o homem, é a imagem do Deus invisível. O que é uma imagem? É algo que representa outra coisa. É ou não é? Por exemplo, quando nos vemos ao espelho, o que é que nós vemos? Vemos a nossa imagem. É o nosso reflexo. É a nossa figura. Ora, Jesus
é a imagem visível e perfeita do Deus invisível. Sabem, esta ideia de imagem aparece pela primeira vez num texto que nós já lemos hoje. Lembram-se? Gênesis 1. Lemos os versículos 26 e 27 assim, porque é a primeira vez que esta palavra aparece no texto bíblico. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. A humanidade foi criada para ser a imagem de Deus nesta terra. Adão e Eva foram criados não para descobrir a sua identidade, mas para que a sua identidade fosse um reflexo de quem Deus é. A humanidade foi criada à imagem de Deus. Paulo diz que Jesus, ele é esta imagem perfeita. A imagem que nenhum de nós consegue ser por causa da nossa desobediência e por causa do nosso pecado. Jesus foi e Jesus é. Mas ele é ainda mais, ele é também o primogênito, ele é antes de todas as coisas. Diz-nos o texto, não é portanto uma surpresa que o plano de Deus seja transformar-nos à imagem de quem? À imagem de Jesus. Porque o plano de Deus é restaurar a imagem que nós perdemos. Nós que fomos criados à imagem de Deus e por causa do nosso pecado, essa imagem ficou desfigurada. Jesus, o Filho do próprio Deus, que é a imagem perfeita e visível do Deus invisível, é agora a imagem dele que nós queremos ser. Porque ele é a imagem perfeita. Não é por acaso que este é um mandamento e há uma afirmação que é feita por todo o Novo Testamento. Romanos 8, 29, 2 Coríntios 4, 4, Filipenses 2, 5 a 11, Colossenses 3, 9 e 10, Efésios 4, 22 e 24, entre outros. Se nos versículos 14 e 20, como vimos no primeiro ponto, Jesus é o instrumento através do qual Deus realizou o seu plano, nos versículos 15 e 19, Paulo afirma claramente que Jesus é mais do que apenas um instrumento. Temos aqui mais uma vez dois lados complementares e progressivos. Em primeiro lugar, Jesus, o homem, é a imagem visível do Deus invisível. Em segundo lugar, versículo 19, ele é a revelação perfeita e completa de Deus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo o que o Pai é, Jesus é. Foi isso mesmo que Jesus ensinou os seus discípulos. Quando lemos, por exemplo, em Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus é a revelação perfeita e visível do Deus invisível. Queremos conhecer Deus? Queremos ver Deus? Olhemos para Jesus. Por isso, quando um dos seus discípulos, Filipe, perguntou, e lemos em João 14, 8 e 9, disse-lhe Filipe, a falar com Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que é que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Pai não age apenas através de Jesus. Ver o Filho, ver Jesus é o mesmo que ver o Pai. Porque como o próprio Jesus disse, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Eles são um em unidade nas suas obras. São um em unidade também naquilo que eles são. E por isso nós concluímos com toda a propriedade que Jesus é Deus. Porque ninguém pode ser perfeito e completo sem ser o próprio Deus. É o Deus que se fez homem. E por isso é a perfeita representação do Pai. Porque Ele próprio é Deus com o Pai. Entendem, irmãos? Que coisa bela e extraordinária.
Assim, em primeiro lugar, Jesus é o agente através do qual o Pai cumpre o seu plano. Em segundo lugar, Jesus é a imagem perfeita do Pai. Ele é o próprio Deus com o Pai. Jesus é muito mais do que um mero agente. Ele é o Deus feito homem. Como lemos em João, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E ele revelou-se na pessoa do Senhor Jesus. Conhecer Deus, ou para conhecer Deus, precisamos de conhecer Jesus. Queremos ver o Deus invisível? Olhamos para Jesus, a sua imagem perfeita. Número 3. Quem é Jesus? Ele é o primogênito da velha e da nova criação. Vejam o final do versículo 15 e o versículo 16. Diz: o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. E agora vejam o versículo 18 também. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. No final do versículo 15, nos versículos 16 e 18, Jesus é colocado onde? Qual é a sua posição? É acima de todas as coisas. Não é já o que se tinha dito? Que nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Jesus é o Rei. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Porquê? Porque Ele criou todas as coisas. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Entendem, irmãos? É neste sentido de autoridade que a palavra primogênito, que nós lemos aqui no versículo 15 e no versículo 18, quer dizer. É extremamente importante entendermos isto. Primogênito não significa, primeiramente, ter sido criado primeiro. Porque nós temos, esta é a forma como nós, de forma mais comum, utilizamos esta palavra. Nós, quando falamos em primeiro ou primogênito, aquilo que vem à nossa mente é um sentido temporal, como em cadeia. Primeiro uma coisa, segundo outra coisa, terceiro outra coisa. Mas entendam uma coisa, irmãos. É que em primeiro lugar, e mesmo na forma como esta palavra era utilizada nesta cultura, era de que o primeiro significa que é aquele que tem autoridade. É aquele que é o número 1 sobre todas as coisas. É o próprio texto que define isto. Vejam o foco. Para não tentarmos colocar na palavra aquilo que não é o foco do próprio texto. Vejam o versículo 15. Diz-nos o quê? Que ele é o primogênito de toda a criação. Porquê? Diz-nos o texto. Porque ele foi criado. É isso que o texto diz? Não, irmãos, vejam. Ele é o primogênito de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas. Porquê que ele é o primogênito? Porque é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, porque ele próprio criou todas as coisas. Entendem, irmãos? Se formos ao versículo 18, qual é a relação de ser o primeiro e o primogênito? É que ele tem autoridade. A autoridade sobre a igreja, que é a nova criação. Esta é a ideia de princípio que nós temos, por exemplo, em Apocalipse 1,17. Quando o próprio Deus diz assim: eu sou o primeiro e o último. Está Deus a dizer: eu fui o primeiro a ser criado? Não! Eu tenho a autoridade sobre todas as coisas, eu sou infinito. Eu sou o que sou, eu sou Deus. Não apenas mostra a sua autoridade, mas o facto de ser infinito. Apocalipse 22,13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é o primeiro. Jesus é o primogênito. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, porque Ele mesmo criou todas as coisas. Quem é Jesus? Ele é o instrumento de Deus para o cumprimento do seu plano. Número 2, Ele é a imagem perfeita de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Número 3, Jesus é o primogênito da velha e da nova criação. Ele é o Rei. Ele tem a autoridade sobre todas as coisas.
Finalmente, número 4. Quem é Jesus? Ele é a origem, ele é o fim de todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas. E vejam a abrangência, irmãos. Paulo está a construir em blocos. Jesus é o instrumento. Jesus é a imagem perfeita. Jesus é quem criou todas as coisas. Jesus é a origem, é o fim de todas as coisas. Mas Jesus também é aquele que sustenta todas as coisas. Vejam o final do versículo 16 e o versículo 17. Porque tudo foi criado por quem? Por Ele. E para quem? Para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Chegamos então à verdade central nestes versículos. Somos levados a uma afirmação peculiar desta carta. Que Jesus não apenas criou todas as coisas, mas é o facto de todas as coisas foram criadas para Jesus. É importante nós compreendermos, irmãos, o que Paulo diz quando diz que todas as coisas subsistem por Ele. A palavra aqui aponta-nos para um entendimento de que Jesus é alguém que dá unidade e coerência a toda a realidade. Significa que Jesus sustenta no sentido de manter a ordem de todas as coisas? Mas não significa apenas isso, irmãos. Porque dele e para ele são todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas no sentido de que todas as coisas têm significado por causa dele. Foi Jesus que criou todas as coisas. E por isso ele sabe qual foi o propósito pelo qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas não apenas por ele, mas foram criadas para ele. O que significa que tudo o que existe, mesmo as nossas vidas, nós fomos criados para ele. Entenda, irmãos? É isso que o pecado desfigura em nós. O pecado retira-nos este fim. O pecado rouba-nos a identidade com que Deus nos criou. Nós fomos criados à sua imagem e para vivermos para Ele. Esta é a nossa identidade. E esta é uma verdade tão importante e crucial para uma cultura tão individualista, tão egocêntrica como a nossa, irmãos. É neste sentido, se nós acreditamos que Jesus é a origem e o fim último de todas as coisas, nós compreendemos então agora que nós não somos o centro nem o fim último do plano do nosso Deus. O próprio Deus é o centro e o fim último do seu próprio plano. É a sua glória. Jesus veio para nos dar vida, mas essa vida significa que é uma vida que lhe dá glória. Entenda, irmãos? Nós fomos salvos para quê? Nós fomos salvos para viver para Ele. Todas as nossas vidas, tudo o que fazemos, tudo o que acontece, todas as relações, todos os nossos bens, se não forem vividos e compreendidos em Jesus, são sem sentido. Para usar uma expressão bíblica, tudo o que não é vivido em Cristo é pura vaidade. Quando as coisas são vividas e desfrutadas pelo valor que têm em si mesmas, quando colocamos o nosso desejo no valor intrínseco das coisas, o resultado final é frustração. Prazer? Felicidade momentânea? Talvez, mas não permanente. Podes desejar riqueza, prazer, até mesmo sabedoria, mas se buscas alguma coisa pelo valor destas coisas em si mesmas, o resultado foi aquilo que já foi concluído há mais de 1000 anos. E lemos em Eclesiastes 1:2. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por outras palavras, nada neste mundo faz sentido em si mesmo. Qualquer coisa vivida fora de Jesus, sem ter Jesus como a sua origem e o seu fim, não vale nada. Pelo contrário, quando entendemos quem Jesus é, quando conhecemos e nos rendemos a este Jesus,
então percebemos a razão da nossa vida. Então aí encontramos a nossa verdadeira identidade. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aquilo que é dito em relação ao Pai pode ser aplicado ao Filho. Porque o Pai e o Filho, na comunhão do Espírito Santo, são um. Se acreditamos no Jesus que Paulo estava a pregar, então podemos compreender muitos dos mandamentos que nos são dados na Escritura e fazer sentido deles. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 14:23, o lado negativo. Porque o que não procede da fé é pecado. Ou Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai através dele. De acordo com Paulo, não há uma única coisa nas nossas vidas que não tenha a ver com Cristo. Não há uma única partícula da realidade que tenha algum sentido sem Jesus. É uma questão de identidade. Ele criou-nos, Ele salvou-nos, Ele sustenta-nos e a nossa vida só tem significado nele e quando vivido para Ele. Portanto, tudo o que eu faço, todos os meus planos, devem ser baseados com os nossos olhos em Jesus. Este, meus queridos irmãos, é o caminho para uma vida simples. Esta é a forma como o próprio Jesus viveu. Tudo o que Jesus fez, de acordo com as suas próprias palavras, foi para glorificar o Pai. Foi por isso que a sua vida foi tão simples. E é por isso que a nossa vida é tantas vezes tão complicada. Porque somos puxados de um lado para o outro. Queremos ir a todas as coisas. Queremos fazer todas as coisas e muitas vezes fazemos dessas coisas um fim em si mesmo. Quando fomos criados com apenas um fim, para dar glória ao nosso Deus. Lembremos do que o nosso Senhor Jesus ensinou. Lemos em Lucas 10:41 e 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, Marta, estás afadigada com tantas coisas, quando uma coisa é necessária: sentarmos aos pés de Jesus, olharmos para Jesus. A maioria das preocupações das nossas vidas tem a ver com esta fragmentação. É família, é trabalho, é amigos, é isto e é aquilo. E a maior parte das nossas frustrações vem de uma falta de visão. Vem de uma falta de simplicidade de vida. Mais uma vez, Eclesiastes 1, 2 e 3. Vaidade das vaidades. Diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Que vantagem? Corremos para quê? Vivemos para quê? Sejamos honestos, embora reconheçamos que esta ainda é uma luta para nós. Depois de tudo o que Paulo diz sobre Jesus, de que é que precisamos mais? Não apenas como uma afirmação de fé, não apenas de palavras, mas da nossa vida. Do que é que precisamos mais do que Jesus? Esta é a razão pela qual Paulo escreve toda esta epístola, toda esta carta, para recordar e ensinar os colossenses que tudo tem a ver com este Jesus, que só nele as coisas têm sentido, de que ele é suficiente para dar sentido e rumo à nossa vida. Queridos irmãos,
Esta é a identidade que Paulo deseja que os colossenses sejam lembrados. E a sua identidade não é apenas algo abstrato, é a sua vida. É sobre quem somos. O que vemos nos versículos seguintes e vamos ver e acompanhar nas próximas semanas vai ser Paulo a pegar nesta realidade e a aplicar à vida dos colossenses, à sua própria vida. Mais uma vez, a nossa fé e o nosso conhecimento de Deus não são apenas algo abstrato. Nós queremos conhecer Jesus, porque conhecer Jesus transforma toda a nossa vida. Nós queremos conhecer este Jesus, porque este é o Jesus verdadeiro. Não é um Deus imaginado pela mente humana, mas é o Deus feito homem, que nos revelou Deus de forma perfeita. E é este Jesus que nós queremos conhecer. Porque quando conhecemos este Jesus muda a nossa vida. Este Jesus simplifica a nossa vida. Este Jesus diz-nos porque é que nós fomos criados e para que é que nós fomos criados. Este Jesus mostra-nos quais são os nossos principais problemas, mas Ele mesmo é a solução para os nossos problemas. É este Jesus, o Deus feito homem, que nós adoramos e queremos conhecer. Este Jesus, que era a identidade dos colossenses. Este Cristo é a nossa identidade. Jesus é a nossa vida. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te porque, apesar de tu seres um Deus invisível, tu te revelaste de forma perfeita no teu Filho Jesus, aquele que é Deus contigo eternamente. Pai, nós pedimos-te que tu nos ajudes a conhecer o teu Filho. Nós pedimos ao Espírito Santo, Deus contigo e com o Senhor Jesus, para que Ele possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, de maneira a nós podermos crescer em conhecimento, mas também em santidade. E, Pai, nós pedimos que nos ajudes a ter vidas mais simples, a entendermos a origem e o fim de todas as coisas e de vivermos para esse fim. Pai, nós adoramos-te e amamos-te, mas conhecemos as nossas limitações e o nosso pecado, mas queremos crescer à imagem do teu Filho, para te podermos obedecer mais e amar-te melhor. Este é o nosso desejo e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.